Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Uma grande dificuldade é entender se Jesus tinha dito que o fim dos tempos aconteceria naquela era ou se seria em outra era. Então Paulo e os seguidores de Jesus estavam entendendo que seria os finais dos tempos já naquela era. Cabe salientar aqui que os últimos dias podem ter um entendimento multicontextualizado, pois muitos momentos posteriores à primeira diáspora tinha como intuito eliminar os judeus da face da terra. Portanto, usar como fundamento exclusivo vários apocalipse, que são textos religiosos escritos décadas mais tarde, parece inadequado para isso. Porém, vamos tentar entender. Após a queda do templo e os conflitos posteriores, a intervenção infligida por Vespasiano e Tito deixou um gosto bastante amargo para os judeus e também para as seitas que não cultuavam o imperador. Associado a isto, o velho problema dos tributos e da eterna insatisfação pelo território dominado pelos romanos, que, segundo algumas seitas judaizantes, era um território doado por Deus aos judeus. Em 73 a 74, na era cristã, houve um cerco de Massada, onde semitas judeus que estavam reclusos em uma fortaleza se suicidaram ao perceber uma investida dos soldados romanos. Depois aconteceu a chamada Guerra dos Quitos, ocorrida entre os anos 115 a 117 depois da era cristã, e empreendida pelo imperador Trajano contra os judeus revoltados que viviam em comunidades afastadas, Chipre e Cirene, dentre outras localidades distantes. Além dessas, tivemos também a chamada Revolta de Bar Coquebas, que passou-se entre os anos de 132 a 135 da era cristã, durante o governo do imperador Adriano. Curiosamente, essa revolta foi liderada por um messias davídico conhecido como Simão Bar Coquebas. Por fim, pequenas revoltas recorrentes no século 3 e 4 na nossa era. Assim sendo, fazendo uma linha do tempo bem resumida, após a queda do templo de Jerusalém no ano 70 até a chegada de Constantino e do Edito de Milão em 313, os judeus foram subjugados e se tornaram pessoas negligenciadas por grande parte dos romanos. Já os cristãos começaram a ganhar algum respaldo. Contudo, antes desse período, passaram por altos e baixos. Para alguns desses cristãos, os últimos dias foi uma ação literal. Os últimos dias deveriam acontecer naquele tempo, naquela época. Tanto é que nas cartas de Paulo menciona dizendo, olha, antes de morrermos, o reino de Deus vai acontecer. E Paulo ficou velho e começou a dizer, não é antes de a gente morrer, vai ser no futuro que isso vai acontecer. E aí nós vimos aí as mudanças do que se definia como agora, hoje, nesse século, para os séculos seguintes. É uma forma do escritor arrumar uma desculpa para não dizer que o seu pensamento estava errado no começo. Se entendia que o reino de Deus ia acontecer naquele século, com aquele povo, antes daquelas pessoas morrerem. E o reino de Deus não veio, as pessoas começaram a morrer e começaram a questionar, não ia ser antes da gente morrer? Meu pai morreu, minha avó morreu, meu tio morreu, e não veio o reino de Deus. Então, quando vai ser? Então, se inventou que o reino de Deus não seria para aquele tempo, para aquele século, mas que seria para o futuro. Tudo invenção do escritor para dar respaldo às escrituras. Um grande abraço. Tchau, tchau.